para não terminar muito tarde. Ele diz assim: armadura de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, não o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual e a maldade nos lugares celestiais. Vamos lá no 13. Porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. 14. Estais firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e a justiça e a couraça da justiça. 15. Calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. 16. Tomando sobre tudo o escudo da fé, do qual podereis pagar todos os fardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança, por mim para perseverança e súplica por todos os santos, por mim e para que lhe seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar livremente como convém falar. Amém? Até no vídeo, meus irmãos, pode chegar, meus irmãos. Aqui vimos que o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele deixou para a igreja de Efésios essa palavra, sabendo que Paulo, vocês, principalmente os irmãos, lembram com essa palavra de Deus, né? Muito mais, e ele sabe que Paulo foi um homem que, como ele percebia a igreja, depois Deus, né, trabalhou na vida dele, e ele veio, né, trazendo sempre uma palavra de fé para o povo. E a igreja de Efésios, ela estava, né, passando, né, uma diferença. Então Paulo, ele escreveu uma carta para os irmãos, né, sabendo que quando Paulo ele andava, tinha irmãos também, como nós temos hoje, alguém sempre trabalhando pelo Evangelho, deixando a palavra. Não era um Evangelho, eu creio que naquele tempo, não era um Evangelho como nós temos hoje no Brasil e no mundo. Hoje nós temos um Evangelho muito, né, mais vantajoso, muito mais grande, muitas igrejas pregando o Evangelho. Naquele tempo, o Evangelho ainda era um pouco mais pequeno, né, meus irmãos? Sabemos que o Evangelho era preso, né? Muitos não aceitavam a palavra. Como hoje, aí no mundo não aceita a palavra. Mas Paulo, quando ele foi convertido pelo Espírito Santo para pregar a palavra, Paulo não teve medo. Paulo ele estava sempre levantando irmãos em alguns lugares, né, levantando uma igreja. E Paulo também ele repreendia quando a igreja estava, né, em falta com a palavra de Deus. Paulo repreendia e ele disse na igreja de Efésios: demais, meus irmãos, fortalecei na força do seu poder, revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a cilada do diabo. Então, o Deus, Paulo pediu para os irmãos revestir como? Na palavra, na oração, né, na vigilância, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, e as hostes espirituais e as maldades celestiais. Então, Paulo, ele mandava uma carta. Paulo, ele sempre tinha um mensageiro para, né, falar do Evangelho, para deixar a palavra de Deus. Que é revestir, meus irmãos? Revestir a oração, revestir estar firme com Deus. Então, todos nós que estamos dentro da igreja, principalmente os cristãos, sabem, se nós não estiver orando, se nós não tivermos vigilância, o nosso inimigo, a Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, né, para nos derrubar. Você vê que quantos cristãos
Quantos homens de Deus que pregou a palavra aqui em cima hoje está caído? É porque ele levou em brincadeira, ele pensou que o inimigo era fraco, né? Muitas vezes falava, vou bater na cara do inimigo não se bate. Na cara do inimigo, o inimigo nós vence ele, é em oração e jejum. Somente Jesus tem poder, né, de bater na cara do inimigo. Mas nós, filhos de Deus dá o poder para nós repreender ele. Mas não vamos brincar com ele não, porque ele é poderoso também. Então, nós estamos revestidos sempre de oração, humildade, não querendo se exaltar, meus irmãos, porque sabemos que os humilhados, né, Deus ele tem misericórdia, mas exaltado realmente fica difícil. Aqui no 14 diz: estai firme e cingindo os ossos longos, a verdade e a justiça, e a vista, a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Então, nós temos que estar vestidos na couraça da justiça, calçando os pés com a palavra, né? Sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o fardo inflamado do maligno. Não é capacete, é oração, porque o maligno ele vive ao nosso território. Paulo ele sempre dizia para a igreja andar preparado. E aqui nós vivemos aqui do fardo do maligno. E aqui no 17: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, nós vencemos todos os obstáculos, meus irmãos? Com a palavra de Deus, nós vencemos toda a súplica do maligno. Aqui no 19: por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Então, a palavra, ela vem sempre sendo forte. A palavra de Deus, cada dia, ela nos prepara, nos ensina, para que nós estejamos no caminho de Deus, Deus, orando, vigiando, andar sempre preparado em oração, porque o nosso adversário vive ao nosso redor 24 horas. O inimigo não brinca, principalmente com os cristãos, por aquele que prega, por aquele que fala do amor de Deus. Nós somos o mais perseguido, meus irmãos, porque nós estamos dentro da igreja. Qual o papel do inimigo? Tirar você e eu de dentro da igreja. O papel do inimigo é esse. Ele não está muito preocupado com aqueles que estão a ver no mundo, mas ele sim está preocupado em derrubar aquele que prega, aquele que fala de Deus, aquele que fala mal do inimigo. Então ele está preocupado comigo e você. Então vamos estar vigilantes, vamos estar orando, vamos estar se humilhando diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não venha cair, porque o homem é prestes a cair. A Bíblia diz, na palavra do Senhor, que Deus, olhando na terra, não tem um justo. Nós não somos justos, nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui, muitas vezes, glória. Você via eu lá no mundo, via em certo lugar, falou, como é que esse camarada hoje está na igreja? Mas, porque Deus teve misericórdia de mim, dei um passo para Deus. Se você der um passo para Deus, Deus vai dar sempre a você. Deus vai mudar a sua vida, Deus tira você do vício, Deus muda o seu coração, tira aquilo que você pensa que você mais gosta desse mundo, Deus tira. Eu era viciado em muitas coisas e Deus me tirou, meus irmãos. Hoje eu estou falando de Deus, porque eu sei esse Deus que me fez grande obra na minha vida. Porque se Deus não fosse na minha vida, eu já estaria debaixo de uma tumba fria. Então, pela vida que eu vivia, cigarro, coisa errada, não era mais escutar nem aqui. Mas hoje eu falo de Deus porque eu vi a bondade de Deus na minha vida. Então, aqui nos diz no 18: orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O 19: por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o Evangelho da paz. Então, a nossa palavra tem que ser uma palavra de confiança. A Bíblia já diz que a nossa palavra
do cristão, principalmente, é sim ou não. Se você não puder dizer sim, diga não. Mas sim, ninguém vai ficar assim, com raiva de você. Mas se você disser sim, você tem que cumprir. Então, Deus diz a palavra, a nossa palavra do cristão, ser assim. Às vezes você dá um não, mas você deu um não com certeza que você não pode fazer. Mas se você der um sim, você tem que fazer todo o esforço por aquela palavra. Então, aqui nos diz no 20, pelo qual eu sou embaixador em cadeia, para que possa falar livremente como se convém falar. Então, embaixador significa Paulo, ele era um embaixador da palavra de Deus. Ele pregava, mandava recado e ele falava firme e livremente da palavra de Deus. Então, nós, como cristãos, meus irmãos, Deus dá uma autoridade para nós falar da palavra de Deus. E Deus é comigo, é com você, com todos aqueles que estão dentro da igreja, levando a palavra de Deus. Cada um de nós aqui tem um papel para Deus. Cada um, não só eu que estou pregando, mas todos os nossos irmãos. Seria triste se eu estivesse aqui nesse domingo sozinho, não é verdade? Eu ia ler com a presença de vocês, ouvindo a palavra de Deus, com os nossos irmãos. Cada um tem um papel que trabalha na obra, os obreiros, os nossos irmãos, que está aí, nossa irmã Cida, assim, já conosco há tanto tempo, né? Nosso irmão Antônio, nosso irmão Paulo, né? Já batizado, e Deus vai enviando as almas. Então, né, pela vida, todos os meus irmãos, como a Bíblia nos ensina, para os nossos amigos e por aqueles que você acha que é seu inimigo, porque nós somos cristãos, meus irmãos, nós não temos inimigo, não. Nós, o crente, cristão, o coração dele, ele pode levar pedrada, ele pode levar o que for, mas ele tem sempre que ter amor, porque é isso que a Bíblia nos ensina. E Deus, ele converte, né, os nossos inimigos, aquele que não gosta de mim, porque muitas vezes eu venho todo dia para a igreja, porque eu sou careta, mas Deus gostando de mim, é que eu fico o Espírito Santo de Deus, salve o coração do meu irmão, da minha irmã, que veio deste domingo, né, para ouvir a palavra de Deus. Se você se investir em oração, confiar em Deus, Deus jamais vai ver você deixar desamparado. Independente de você não ser crente, independente de você ainda não estar no Evangelho, mas se você colocar o seu coração diante de Deus, Deus vai começar a mudar a sua vida, Deus vai começar a trabalhar e Ele vai trazer você para estar junto comigo, com nossos irmãos aqui adorando e louvando a Deus também, amém? Deus possa nossos irmãos, Lucas, a esposa dele, nossos irmãos aí.